Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu sou a Cláudia Adriana Spurdaro, sou terapeuta integrativa complementar e hoje a gente está fazendo esse bate-papo ao vivo com a Cristiane Mendes. Ela é astróloga especialista em crianças e adolescentes. Ela também é terapeuta integrativa complementar e o nosso bate-papo hoje será sobre astrologia para crianças. Fiquem ligados aí e quem não puder assistir a live vai ficar gravada, mas quem entrar na live, vamos lá, envie perguntas, tirem as suas dúvidas, tá bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Tô esperando a Cris entrar, eu acho que ela já entrou, esperando ela me chamar. E aí, ó, vamos enviar aviãozinho para os nossos seguidores, para quem vocês acham que tem interesse nesse tema. Vamos lá, vamos enviar, convidar esse povo aí para a gente conversar sobre crianças. Estou enviando aqui. Oi, Cris. Boa tarde, tudo bem? Me envia o convite aí que eu te aceito para a gente começar esse bate-papo. E aí, Marcelo, tudo bem? Quanto tempo, cara? Tudo certo por aí? Caroline, seja bem-vinda, Caroline. Esse vai ser um bate-papo gostoso hoje. Sempre é muito bom conversar sobre astrologia, ainda mais com a Cris, né? Que ela fala sobre os pequenos, as crianças. Vamos ver se vai dar. Já aceitei aqui. Minha internet hoje à tarde estava um pouquinho lenta. Oiê! E aí, guria, quanto tempo? Verdade! Como tá, É, amiga? tudo certo. Melhor agora, Tudo! muito feliz em te ver. Ah, que bom! Fugir desse convite da live faz tempo, né, Cláudia? Faz, é verdade. Mas não era para ser agora, né? É, primeira live, viu? Primeiro convite que eu aceitei agora foi o teu, tá? Sério? Olha, é isso Verdade! aí. Vamos Vamos debutar, né? inaugurar. Vamos inaugurar esse bate-papo, então. Muito Seja obrigada pelo bem-vinda. convite. Seja Eu que bem-vinda. agradeço. Eu que agradeço. Então, fala um pouquinho de ti aí, Cris. Vamos começar a conversar, a falar, mostrar para essas pessoas os benefícios de fazer mapa astral para os nossos pequenos. Porque as pessoas normalmente, né, elas imaginam que mapa astral, primeira coisa, é uma ferramenta que é adivinhatória, e não é bem isso, né? E ainda mais para Não, criança. Como assim, né? Uma criança fazer mapa astral para quê? Né? Então eu acredito. Oi, Claudinha, tudo bom? É bem importante a gente divulgar isso, sabe? Essa ferramenta maravilhosa que ajuda na educação das crianças. Então, o canal é todo teu. Vamos lá, vamos vamos lá, explicar. vamos para um bate-papo, porque tu também conhece essa ferramenta, já se Sim, beneficiou dela, né? sou super Então, suspeita em falar. ai, que tanta gente linda aí online, um beijão para todo É, mundo. beijo, guria. Então, Cláudia, primeiro vou me apresentar, né? Tu me Isso. falou um pouquinho de mim, eu sou terapeuta integrativa, então, trabalho com as terapias, já vai fazer quase 20 anos que a gente está nessa caminhada, a gente começou mais ou menos junto, né, Sim, Cláudia? é verdade. Já vamos fazer 20 anos aí de caminhada. Sim. E entre as ferramentas que eu carrego, tem a astrologia, então, né, que eu estudo desde 2005. Eu digo que eu ainda estudo porque nenhum astrólogo para de estudar, né? Porque o céu continua em movimento e a gente está sempre se atualizando, né? Sou aluna da CAT, então, há todo esse tempo. Sou pedagoga, sou professora e desde o início da minha caminhada eu sempre pensei nesse interesse de trazer ferramentas de desenvolvimento para as crianças e para os adolescentes. Eu comecei adolescente nessa caminhada, né? E sei dos benefícios que a gente tem de começar o quanto antes um trabalho de autoconhecimento, né? Então, como eu tinha esse interesse,
de trazer o desenvolvimento para as crianças, aliei, então, todo esse conhecimento das terapias integrativas com a minha caminhada acadêmica, como pedagoga, especialista em neurociência, agora fazendo mais uma pós-graduação em psicologia do desenvolvimento. Então, o objetivo, Cláudia, é auxiliar pais, responsáveis, cuidadores, professores, terapeutas, na melhor condução do desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, né? E quando a gente fala de mapa astrológico para crianças, a gente está falando de se antecipar, antecipar tanto para as questões positivas e poder investir nesses aspectos positivos da personalidade da criança ou do adolescente, assim como se antecipar para as questões que podem parecer mais difíceis, né? E fazer um investimento precoce naquela dificuldade e já trazer ferramentas para essa criança e para esse adolescente, né? Qual pai, qual mãe, qual professor, qual terapeuta, né? Não gostaria de ter mais clareza sobre a personalidade do seu pequeno, né? E que pudesse fazer com que ele se torne aquilo que ele é, da melhor forma, né? Então, o mapa astrológico, ele se propõe a isso, a ser uma ferramenta de orientação para pais responsáveis, educadores, terapeutas, no desenvolvimento daquela criança. No Uhum. caso de crianças, não é feito diretamente para criança, né? Ele é feito para os adultos responsáveis, adolescentes com supervisão dos pais a partir dos 15 anos. Eu já faço abordagem, então, diretamente para o Uhum. adolescente, mas aí com uma conversa muito afinada com os responsáveis, né? Uhum. Para que aquele adolescente também possa utilizar aquelas informações de uma melhor forma. Então, Cris, tu está me dizendo que bebê já pode começar com essa orientação, com essa ferramenta. Quando a gente fala ferramenta, Pode. no caso aqui, é o mapa astral, né? O mapa O mapa natal. astral. Isso. Pode Pode sim. começar. O mapa astral, ele é, para quem não conhece a astrologia, né? Vamos dar uma introdução. Isso, é O bom falar. mapa, isso, o mapa astral, ele é baseado na data de nascimento, no horário e no local, na cidade de nascimento da pessoa, tá? Então a gente fotografa o céu no momento do nascimento. E aí a gente tem, eu trouxe um aqui para mostrar, a gente tem o desenho de um mapa astrológico, né? Uma Uhum. roda zodiacal, 360 graus, os glifos dos signos, dos planetas. E essa fotografia do céu, ela é interpretada por um astrólogo, então, né? Que traz essas características. Então, a partir do momento que a gente tem estes dados, data de nascimento, hora e cidade, a gente já pode calcular o mapa e fazer a leitura dele, né? O profissional, o astrólogo, faz essa leitura e levanta essas características de maior evidência para auxiliar no autoconhecimento. Uhum. Ai, que coisa boa isso. E quando você fala assim, Cris, quando dar ferramentas, o que que seria isso? Né? A gente entende o que que é isso, mas para as pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, né? Então aqui é a primeira vez, entrando assim hoje na nossa live, é a primeira vez dentro da área das nossas terapias, aqui das terapias. Pode explicar um pouquinho mais o que que os pais Vamos podem, como, de repente, se tu tem algum caso clínico que tu pode exemplificar aqui para nós, enfim. vamos pensar assim. E isso é uma dos diferenciais que eu trago como terapeuta e especialista em criança e adolescente, né, Cláudia? Porque como eu estou há muito tempo estudando sobre essa fase do desenvolvimento e sendo professora, eu ainda sou professora de sala de aula, né? De chão de sala de aula, como a gente Sim. diz, a gente vai adquirindo esse saco de ferramentas, esse saco de sugestões. E quando a gente
pesca uma característica desse mapa astrológico, quando a gente faz essa leitura, o que a gente faz? A gente pode sugerir uma atuação, a gente pode sugerir uma abordagem. Vamos pegar um exemplo. Uma das coisas que a gente pode fazer no mapa astrológico é a contagem de elementos do mapa astrológico, tá? Fogo, terra, ar e água, né? A gente faz a contagem desses elementos. Quando a gente faz essa contagem, a gente pode verificar elementos que estão em deficiência ou em excesso no mapa, né? Por ali a gente já pode trazer uma série de ferramentas, como tu perguntou. Por exemplo, uma criança que tem deficiência de elemento terra, tá? O que eu posso trazer como sugestão para os pais? Brincar mais na terra, no chão, botar a criança mais vezes no chão, deixar ela engatinhar, deixar ela explorar, ir para grama, brincar com argila, fazer na alimentação, usar mais verduras e legumes crus, né? Ou que tiveram seu desenvolvimento subterrâneo, como o aipim, a batata, a beterraba, a cenoura. Então, se alimentar mais deste alimento. Construir uma rotina onde a criança tenha essa noção de tempo e espaço para cada coisa, ajudar muito ela na organização da sua vida. Porque uma criança com deficiência de elemento terra, possivelmente é aquela criança que talvez sempre esqueça alguma coisa na mochila na hora de ir para a escola. Porque não se deu conta dessa organização necessária para aquilo que vai exercer. Ou que começa uma atividade e tem dificuldade de concluir ela. Então, é uma criança que precisa de mais foco, mais atenção, mais incentivo para essa possível deficiência do elemento e da sua personalidade. Então, quando eu trago a questão de ferramentas, são essas sugestões. Né? Uma criança que tem excesso de elemento fogo, por exemplo, ou posicionamentos no mapa, um Marte em Áries, ou o Sol no elemento fogo, que seria Áries, Leão, Sagitário, que tem uma ênfase grande em signos de elemento fogo, uma coisa que eu indico muito é a prática de esporte de competição. E aí, com uma análise mais profunda, eu posso indicar, para essa criança é mais indicado esportes de competição individual ou esporte de competição coletiva. Então, para cada personalidade, a gente traz uma indicação diferente que possa contribuir para que ela se desenvolva da melhor forma. Crianças com ênfase em elemento água, né? Que a gente tem ali o câncer, o escorpião e o peixes. São crianças que normalmente são mais sensíveis. Então, eu ajudo os pais a pensarem, então, sobre a imunidade dessa criança, sobre o desenvolvimento da inteligência emocional, onde a gente vai ampliando o repertório dela de emoções, ensinando ela as reações para cada estímulo, porque às vezes quando a criança ela é muito sensível, combinada com outros aspectos, ela pode, por exemplo, hiperdimensionar uma situação. Né? Então, quando ela hiperdimensiona, ela está dando uma reação exagerada a um estímulo que não era tão grande assim. Então, desenvolver a inteligência emocional é ensinar que para um estímulo X eu tenho uma reação X. E como eu posso fazer isso da melhor forma? Né? Sim. Então,
essas são as ferramentas, as sugestões, Cláudia, que a gente pode ir trazendo para os pais, né, para ajudar nesse desenvolvimento desde a criança muito pequena, ainda bebê, onde a Uhum. gente vai dar indicação desde o brinquedo a ser oferecido para ela, Hum. ou da higiene do sono, por exemplo, quando a criança tem dificuldade de dormir, o que que pode, o que que pode ser feito para aquela criança ter o que a gente chama de uma higiene do sono adequada, para que ela possa ter uma noite tranquila e assim os pais também. Então, isso tudo a gente pode ver no mapa essas áreas mais sensíveis, Sim, assim como também os talentos, né? Os sim, sim. talentos que torna cada um único. Claro, potencializar, né? A Uhum. Carol, acho que ela perguntou aqui, ó, a Caroline, o mapa precisa ser revisto, revisado depois de algum tempo? Eu ia fazer essa mesma pergunta também enquanto a Cris falava. Pode sim, Carol e Cláudia, pode ser revisto e é indicado que seja revisto, tá? Nos adultos, a gente usa algumas técnicas na análise do mapa astrológico, tá? Que é os trânsitos, que é aplicar o movimento dos astros atualmente no mapa natal, que é esse mapa do nascimento, ou a revolução solar, que a gente faz a cada aniversário. Então, é como se tu recebesse um mapa atualizado. Tu não deixa de ter o teu mapa natal, mas tu recebe um novo download, vamos dizer assim, né? Uma nova oportunidade de vivenciar aquelas energias de uma forma diferente. Então, o ano está propenso a quê? Né? A revolução solar e os trânsitos também se aplicam às crianças, mas mais do que isso, as fases do desenvolvimento. Uhum, Então, a abordagem, as técnicas e as ferramentas oferecidas e faladas para os pais de um bebê é diferente daquelas faladas por uma criança de 5 anos, por uma criança de 10 anos, por uma criança de 12 anos. Então, são ferramentas diferentes a serem oferecidas. uhum, E a gente não pode desconsiderar, né, Cláudia, uhum. o meio que essa criança vive, É né? verdade. Não pode desconsiderar a configuração sistêmica dessa criança, Uhum, né? Então a gente faz a análise muito por esse contexto. Por exemplo, mudou o contexto, talvez aquela personalidade vai se atuar diferente em outro contexto, por exemplo, numa mudança de escola, numa mudança de cidade, mudança de país, que nem eu já tive cliente que, por exemplo, eu fiz leitura de mapa de uma criança que morava na Alemanha. É uhum. diferente de uma criança que mora no Brasil, Sim, né? É é. diferente, então é outro contexto, outra abordagem. Pode ser revisto? Pode, porque a gente tem movimentos celestes que são aplicados sobre esse mapa a cada ano, né? Uhum, Como também para as fases de desenvolvimento. Na adolescência, a gente pode ter momentos decisivos que é muito importante, que pode ser muito importante a análise de um mapa, como, por exemplo, a escolha de uma faculdade, a sim. escolha de um curso técnico, né? Uhum, Essa semana eu encontrei uma cliente minha que ela fez o mapa quando ela ia escolher o que ia fazer no ensino médio, né? uhum, E ela começou, eu dei umas indicações para ela, mais da área da saúde, mais do cuidado com o outro. E ela, por uma configuração sistêmica para honrar a mãe e a avó, ela acabou escolhendo o magistério, uhum. né? Fazer o curso técnico para ser professora. Adivinha se ela terminou o curso? Não. Não terminou o curso. Foi fazer o quê? Biomedicina agora na faculdade. E tá feliz da vida fazendo biomedicina. A Cat, nossa professora de astrologia, porque tu já estudou com ela também,
Ela Sim, fala uma frase que eu gosto muito de usar: ninguém se torna o que não é, é verdade. né? É, Então, quando eu ofereço essa ferramenta, é para antecipar muitas vezes esses esses percalços. Ah, não teve aprendizado para ela nesses 3 anos? Claro que teve, claro que teve. Inclusive para ela descobrir por si só que aquela não era a área dela. Mas ela sim. podia ter usado a informação a favor e daqui a pouco ter feito um outro curso para se desenvolver antes na área que ela escolheria mais tarde? Poderia. Então, a análise do mapa, a orientação, Cláudia, é muito para isso, para a gente se antecipar aos eventos e usar a energia da melhor forma. Sim, isso é verdade. É verdade. Nossa, e às vezes que eu fiz, porque a Cris ela também não trabalha só com criança, trabalha com adulto também, né? Fiz o meu mapa contigo, faço a minha revolução sempre contigo. E é muito isso que ela tá falando mesmo, a questão de antecipar. E as pessoas confundem, né, Cris? Essa antecipação com adivinhação, só que não é. Porque daí o que, Exato. que acontece é porque tu me diz bem assim, olha, pode ser, né? Um período tenso, respira fundo, me lembrei de ti hoje, né? Eita, Cris, né? Vamos respirar fundo, vamos meditar. E é isso, sabe? Para passar esse período da melhor forma, porque não tem como evitar, não tem como fazer diferente, porque já está tudo alinhado, né? Tem como a E gente se preparar melhor. a astrologia, ela não é adivinhação e ela não é fatalista, tá, Cláudia? Como, né, pessoal, como a gente está falando, ela é uma orientação. Sim, É é. como eu dizer assim, por exemplo, vamos pegar uma comparação, a meteorologia diz, ó, com esse calor de 35 graus, está se formando nuvens no horizonte, é propenso a dar um temporal. Por quê? Porque a gente está observando a natureza e está vendo que cada vez que dá um calor elevado, depois de um tempo que não dá, nuvens começam a se formar no céu, sempre chove. Então, a astrologia também se comporta dessa forma. A gente vê, tem uma lua em peixes posicionada na casa 1 da pessoa. Ela vai ser uma pessoa mais sensível, ou estar mais sensível, no caso de uma revolução. Vai ser mais esponjinha, vai ter dificuldade de verificar o que é dela e o que é do outro, vai Uhum. precisar de ajuda para dar esse limite. Por quê? Porque foi observado que todas as pessoas que nascem com uma lua em peixes na casa 1 se comportam dessa forma. Então, Uhum. a gente tem a repetição e assim a gente traduz esse simbolismo, entende? Sim. Então, quando eu olho no teu mapa, como tu falou, Cláudia, eu olho no teu mapa e digo, Cláudia, em tal período, tu vai precisar respirar mais fundo. Junta tuas técnicas, a meditação, faz uma imersão, faz um retiro que tu gosta, porque esse período vai ser mais tenso. Então, tu vai ter que juntar mais as tuas ferramentas. Por quê? Porque eu olho para o mapa, no caso a tua revolução, e Uhum. verifico que tem planetas em posições em aspectos mais tensos. Então, é por isso. Não é uma adivinhação. Ah, É. quer dizer que algo vai acontecer? Não. Eu não sou adivinhóloga que eu vou poder dizer que tal coisa vai acontecer, mas que a chance de que algo aconteça é maior? Sim, é maior, Sim. né? É maior. E não é à toa que algumas coisas aconteceram, né? Que É. mexem com o emocional, da gente. No caso de criança e adolescente, é a mesma análise.
Por quê? Porque todos são pessoas e a gente aplica a mesma técnica. Uhum. Como eu disse antes, a diferença de uma análise para criança e para adolescente é que a gente tem o cuidado de trazer muito a ferramenta que a gente pode oferecer para aquele indivíduo, para aquela criança, para aquele adolescente, de se desenvolver da melhor forma e evitar alguns sofrimentos Uhum. que poderiam surgir caso não tivesse consciência, né? Uhum. Então, é tu abrir o manual de instrução do teu filho. Tu é mãe, né, Cláudia? Sim, Se tu, sim. os pais dizem, ai, não veio com manual de instrução. Veio com mapa astrológico. O mapa astrológico é o manual de instrução que a gente pode ler para ver como aquela pessoinha funciona, né? E ajudar ela nesse desenvolvimento. É porque nós, como pais, a gente também é responsável pela educação deles, né? Então, Uhum. eu percebo que cada vez mais os pais estão preocupados em melhorar a educação dos filhos. Só que nessa melhora da educação, e não está errado, sabe? Tem uma motivação, tem um amor por trás. Acabam dando demais, né? Acaba invertendo hierarquia, colocando os filhos em cima de um pedestal aonde ele comanda toda a rotina da casa, né? E isso gera Uhum. um efeito muito grande dentro da família, né? É bem complicado quanto a isso. Sim, sim, Cláudia. E todos nós temos, por exemplo, Saturno no mapa astrológico. O Saturno é aquele que nos dá o limite. Dentro da constelação familiar, a gente entenderia como pai, né? Uhum. Então, todos temos pai. Presente ou não presente, temos pai. Assim como nós temos Saturno. Enquanto Saturno existir no nosso sistema solar, e se ele deixar de existir, a gente deixa de existir também, né? Porque há uma ordem aí, como na constelação. Se Uhum. não existir pai, tu também não existe, né? Enquanto existir Saturno, existe limite, existe ordem, existe até um ponto que tu pode ir e dali tu não pode passar. Toda criança precisa de Saturno sendo desenvolvido no seu mapa, na Uhum. sua vida. Todo indivíduo precisa disso. Por quê? Porque se eu não tiver isso desenvolvido, é a criança que rola a escada abaixo. Por que os pais botam a cerquinha de proteção? O que é aquela cerquinha de proteção na escada? É o limite. Sim. Daqui tu não pode passar enquanto tu não souber usar a escada adequadamente, porque senão tu te coloca em perigo. Quando os pais dão demais, como tu tá dizendo, Cláudia, é como se de alguma forma a gente apagasse esse Saturno do mapa, apagasse esse pai, esse limite, essa Uhum. borda de segurança e dissesse: vai, faz o que tu quiser. A criança está em desenvolvimento, o adolescente está em desenvolvimento. Ele não sabe ainda usar, às vezes, o próprio corpo. Não tem cognitivamente ainda o desenvolvimento necessário. Não tem neurologicamente o córtex pré-frontal, que é essa parte da frente do nosso cérebro, que é responsável pela tomada de decisões, ele vai terminar de se desenvolver lá no final da adolescência, com 18, 19 anos. Então, como é que a gente não vai dar limite? Como é que a gente vai entregar tudo? Uhum. Não tem como. É para o bem deles, é para a segurança, é para o desenvolvimento. Quando eu olho para um Saturno mal aspectado, que a gente chama, né, no mapa, mal posicionado, é um sinal de alerta, onde eu já posso dizer para os pais: olha, presta atenção nisso, auxilia ele a perceber os limites, dá a borda mais clara de até onde ele pode ir e que dali em diante ele precisa conquistar um desenvolvimento. A gente já está falando de Júpiter.
né? Como é que é a conquista dessas novas etapas? Então, a orientação, ela é muito prática. Como eu tenho essa experiência de estar perto do desenvolvimento da criança diariamente, essas estratégias elas ficam muito latentes, né, Uhum. Cláudia? Então a Sim. gente pode ir auxiliando nessa percepção. Uhum. Além dos pais, professores, cuidadores, né? Uhum. Como, como as babás, por exemplo, né? Ou enfermeiros, né? Que é uma área que tu está estudando agora. Por exemplo, se tu for para uma enfermagem pediátrica, Uhum. nossa, o quanto seria importante tu ter essa ferramenta para entender ali um paciente, por que que ele é tão brabo, que abordagem eu posso ter para que ele se acalme mais. E terapeutas como nós, o mapa, ele auxilia nesse olhar mais aprofundado também, Uhum. onde a gente vai fazer escolhas de florais mais adequadas para aquela personalidade, que a gente vai casar a personalidade com o momento, né? Por Claro. exemplo, se tu pegar uma criança com excesso de elemento água no mapa, né? Como a gente está falando, que é uma criança mais sensível, ela vai sentir talvez mais um momento de transição, por exemplo, de separação dos pais. Então, que florais eu posso casar para essa personalidade mais sensível, para esse momento específico de transição? Uhum. Entrada na escola, adaptação de escola, recebimento de irmãos na família, né? É tudo muito sensível para qualquer criança. Sim, é sensível para algumas muito mais do que para outras. Cada um vai encarar de uma forma diferente. Por isso, irmãos encaram as transições familiares de maneira diferente. Sim. Nasceram no mesmo sistema, receberam teoricamente o mesmo espaço, o mesmo contexto de desenvolvimento, o mesmo DNA, mas encaram de maneira diferente o seu desenvolvimento, né? Essas transições. Sim, porque somos pessoas diferentes. Entrou uma perguntinha aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Quem é que Vamos colocou? lá. A Caroline, ela diz assim: eu aprendi a ouvir com muita atenção as possibilidades do mapa, porque é incrível como é certeiro. Obrigada pelo teu depoimento, Caroline. Obrigada, Carol. E é certeiro quando a gente se propõe a prestar atenção, a prestar atenção naquilo que foi falado pela orientação, né, astrológica e no dia a dia. Se tu tiver alienado ao que está acontecendo ao teu redor ou aos movimentos da vida mesmo, tu não vai ver esse casamento da orientação com o fato, Uhum. né? Então, a orientação, ela é muito baseada também na consciência daquele que está percebendo. Vou pegar o fato de uma afilhada minha, né? Uhum. Quando ela nasceu, logo, né? Nasceu, Dinda astróloga foi lá e fez o mapa, né? Bem E eu disse, normal isso, né? nossa, eu disse, é uma mega virginiana, né? Vários planetas em Virgem. E eu disse, olha, ela vai ser muito criteriosa, ela vai gostar das coisas numa determinada ordem, se aquilo sair da ordem, talvez isso bagunce o emocional dela, então ela vai precisar de ajuda para se tornar flexível, né? Isso quando ela era bebê. O pai, meio cético, disse: capaz, essas coisas da Cris, né? Um dia ele me manda uma foto dela, ela um pouquinho maior, acho que devia ter 1 ano e pouco, 2 anos, no box do banheiro, colocando as bonequinhas em ordem dentro do box. Ela colocou todos os bichinhos dela, tudo classificado virginianamente,
na brincadeira espontânea. Ela vai mostrar isso na brincadeira, ela vai mostrar isso nas atitudes, ela vai mostrar isso nas escolhas de vida dela. O que a gente pode fazer ao redor como adulto? Auxiliar ela a usar isso da melhor forma, para que isso não se torne uma dor, para que isso não se torne um problema, para que isso se torne potência, para que isso se torne medicina, que nem a gente chama, como a gente chama no xamanismo, né? Sim, sim. É, a medicina dela, onde ela pode exercer esse critério todo de maneira construtiva. Essa é a provocação feita para os pais. E aí eu me veio agora em fazer algum comentário sobre isso, né? O quanto, às vezes, os pais não têm esse olhar, né? Tipo assim, não sabe do mapa astral, não sabe de tudo isso, né? O quanto talvez ela vai ser julgada, vai ser criticada pela família, ela não vai ter espaço para poder florescer dentro desse sistema familiar, né? Porque talvez os pais não sejam da mesma forma com ela, do Uhum. mesmo jeito dela. Então, ela tem um pouco dos pais, né? Mas digo assim, da questão de organização, né? Organizar isso, como ela organizou os bonequinhos, né? E se os pais não têm esse olhar, vão dizer, não, isso é bobagem, menina. E acaba Uhum. gerando esse sofrimento, né? Isso tudo é uma questão de consciência. Quando tu sabe, vamos pegar nós duas, tá, Cláudia? Tu canceriana, eu geminiana, né? Eu conheço mais do teu mapa, né? Mas vamos pegar aqui Sim. só o signo solar. Eu sei que a abordagem contigo é muito mais sensível do que comigo, Uhum. porque cancerianos tendem a ser mais sensíveis do que os geminianos. Tem mais no mapa, tá, pessoal? Não vamos generalizar num único aspecto. Mas o que eu quero dizer? Quando eu sei que o indivíduo tende a se comportar de tal forma, eu posso respeitar aquela forma. Uhum. Eu posso auxiliar ele a encarar essa forma de maneira construtiva. Como eu já te disse, cuida de pessoas. Tu é boa nisso. Uhum. Tu é ótima nisso. E tu sabe que faz total sentido isso que tu tá falando na questão de saber o signo solar, né? A gente é muito mais que o signo solar, porque É mas muito mais. a gente nasceu para viver esse signo, né? Eu Uhum, canceriana e tu geminiana. Então, a primeira coisa, eu nos meus atendimentos, eu uso, eu não me aprofundei no estudo da astrologia, como a Cris aprofundou, por isso que eu digo, eu não sou astróloga, né? E eu sou terapeuta floral e consteladora e professora de reiki, mas a primeira coisa nos meus atendimentos eu pergunto assim, a data de nascimento, horário, aonde que nasceu, para eu ter uma base para ver aonde que a pessoa está dentro do signo solar, né? uhum, E ver aonde que ele está. E normalmente o que acontece a pessoa ela está no outro eixo, né? No caso, né, digamos assim, eu canceriana, o eixo, tu pode explicar um pouco melhor que isso, que eu, né, sobre isso, o eixo é Capricórnio, né? Então, eu vejo assim, que as pessoas, quando vêm para atendimento, ela não está vivendo aquilo que ela veio viver, e tem que fazer esses ajustes, e nessa questão, ajustes, ela que vai fazer o ajuste, não nós, né, terapeutas, mas a gente vai auxiliar nessa orientação, mas ao mesmo tempo, ajuda nesse novo olhar para a vida dela. Né? Tu pode falar um pouquinho sobre isso? posso. Tu saber o signo solar, Cláudia, não é errado tu te basear no signo solar, sabendo que há muito mais que isso. Por isso, cancerianos têm ali o estereótipo, né? Do chorão, do sensível, do apegado, né? Daquele família que vai te receber com sopinha de pelete, mesmo estando 35 graus, né, Claudinha? Que vai te esperar com um bolinho, que vai te lembrar de levar o casaco. Tem um estereótipo canceriano. Tu te basear nisso para ter uma linha de pensamento não é errado. A pessoa é canceriana.
ou que nem a Kelly, acho que é Ela disse que Kelly, tem, é a Kelly, tem um escorpiano em casa. tem um escorpiano, escorpionino em casa, né? Isso. É da natureza. A gente pode usar essas palavras-chave porque aquilo pertence à pessoa. O Sol é um dos pontos, ou o ponto principal do mapa astrológico. A pessoa também é aquilo, permeada de outras informações, como a Lua está em determinado ponto, o ascendente, o Marte, a Vênus, o Mercúrio, e por aí vai, né? É permeada por essas todas as características? Sim, mas o signo solar importa e importa muito. Então, é algo que tu pode usar sim como um norteador. E quando tu vê, por exemplo, um canceriano, como a gente está usando como exemplo, muito seco, muito tuão, muito insensível, muito afastado das relações sociais, familiares, muito intimista, pouco social, opa, tem um sinal de alerta, que é isso que tu falou do eixo oposto, que normalmente daí a gente acaba vibrando nas características inferiores do eixo oposto, né? Uhum. Então, no teu É. caso do Capricórnio, deixa de ser tão construtor, né? Tão capaz de construir as coisas, que é algo muito positivo do Capricórnio, né? Perseverança, de chegar onde quer, mais para o lado que a gente conhece como características negativas, né? Mais introspectivo, mais fechado, mais seco, né? A pergunta é, para esse cliente, né, Cláudia? Quando deixou de ser ele? Quando a pessoa deixou de ser ela mesma? E aí vem os transtornos, as doenças, as debilidades, né? Quando a gente Uhum. deixa de ser a gente mesmo. É Então, essa é verdade. a importância do mapa astrológico, da orientação astrológica. A gente tem ter informações de quem a gente é e como a gente pode usar essa mochilinha de ferramentas que veio com a gente quando a gente encarnou, né? É, e no caso das crianças ajuda e facilita muito, né? Facilita muito, 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 muito. Teve uma mãe que veio me procurar uma vez, porque o menino dela, de 1 ano e pouquinho, 1 ano e 4 meses, não tinha 1 ano e meio ainda, não conseguia dormir no quartinho dele. Ele dormia sempre no meio dos pais, acordando 7, 8, 9, 10 vezes por noite. Pensa Nossa. no cansaço do pai e da mãe, né? Aí eu levantei o mapa dele para olhar. Não era um mapa astrológico, mas eu uso essa ferramenta também nas consultas, né? Quando tem situações muito específicas. E eu Sim. olhei, nossa, o menino era mega canceriano. Tinha ênfase em peixes também, muito sensível. E eu disse para ela, eu disse, ele é alguém que precisa mais, ele tem medo de ficar longe, né? Ele precisa. Eu disse, quem sabe, vamos fazer o contrário. Traz ele de volta para a cama e quando ele estiver pronto, ele vai. É contra a grande maioria das linhas de pensamento, principalmente das linhas psicológicas, onde se orienta que a criança vá Uhum. direto para o seu quarto, né? Mas aquele menino, ele precisava daquele aconchego, daquele ninho, daquela proteção do pai e da mãe mais um pouquinho. Eu disse, ele acorda porque ele tem medo que quando ele acordar ele não vai mais estar com vocês. Então ele fica o quê? Em estado de alerta e vai acordando. E daí ele acorda de novo no susto e assim vai. Ela Uhum. trouxe de volta, ela seguiu a orientação, ela trouxe de volta. E eles eu disse assim, compra uma cama maior, eu disse para eles, né? Ele veio de volta, ele ficou mais 2 meses dormindo com os pais Uhum. e foi pro quarto dele. Mas o que que os pais tiveram? Uma ação, uma atitude de dizer,
Ok, vem, fica junto, fica com nós. Quando tu te sentir seguro, tu vai pro teu quarto. Então, são essas minúcias que a gente consegue auxiliar, Cláudia, quando a Uhum. gente tem essa consciência da personalidade. O quanto talvez essa família ia ficar batalhando para colocar a criança num molde que as linhas hoje de estudo dizem que deve, porque senão tal coisa, mas para aquela personalidade não servia. Ela Uhum. precisava de outra coisa. Então, para isso, essa riqueza da orientação astrológica nos ajuda. Sim. Acolhimento, isso aí, Carol, É, acolhimento. Às vezes é necessário, quantos de nós gostaríamos, né? Às vezes de com dormir no certeza. meinho ainda do pai e da mãe em dias mais difíceis, hein? Sim, Quantos de nós? é verdade. A Kelly disse assim: estou precisando de ajuda com esse escorpiano, escorpianino. É, Vamos lá, me chama que a gente tenta auxiliar com as é, ferramentas que a gente tem. isso aí. Me diz uma coisa, Cris, e quanto tempo demora a sessão do atendimento aí? Como é que funciona, assim, a pessoa que tem interesse, né? Vamos supor se a Kelly quer ir te procurar, como é que funciona isso? Tu atende Tá, online também? atendo online, Brasil e exterior, né? A gente se adapta ao fuso horário. A pessoa me entrega os dados, então, como eu falei lá no início, data de nascimento, horário de nascimento e cidade, né? Cidade, estado, país, porque é calculado a partir do ponto de vista do nascimento da pessoa, né? O mapa. Uhum, E o nome completo para a questão de organização dos dados, né? O nome completo. A partir disso, então, eu monto o estudo e a agenda normalmente varia em torno de uma semana. A gente já consegue agendar um horário para uma consulta que tem duração de em torno de 1 hora e meia. Então, uhum, 1 hora e meia em que a gente fica conversando sobre aquilo que eu levantei do mapa com a realidade que aquela criança, aquele adolescente está inserido. Como eu disse, não tem como desconsiderar o meio social, a cultura, questões de saúde, se a criança já tem um diagnóstico, daqui a pouco de um transtorno, de uma síndrome, tudo isso a gente precisa levar em consideração. E tudo uhum, isso é então levantado, conversado nessa consulta de 1 hora e meia. Ela pode ser gravada, se for do interesse, né, de quem está consultando, ela pode ser gravada e eu fico à disposição, caso continue com alguma dúvida, a gente pode fazer outras sessões, outras conversas. uhum. Esse é o contrato, então, né, de análise do mapa astrológico, mas também trabalho com a terapia e orientação para Uhum, crianças e para os pais, que daí a consulta também pode ser online ou presencial, presencial na Casa do Conhecimento em Novo Hamburgo, que Rio Grande do Sul, né? uhum. A nossa Casa do Conhecimento, sou Isso aí. terapeuta lá desde que comecei minha formação. Então, presencial na Casa do Conhecimento ou online também, onde eu posso, junto com o mapa astrológico e outras ferramentas, como o reiki, os florais, né? Sou terapeuta floral, mestre em reiki, a constelação familiar, também sou consteladora, e outras terapias, como aromaterapia, cristaloterapia. Então, a gente vai unindo todas essas técnicas numa consulta, que tem Uhum. duração de até 1 hora, né? E aí, investimentos, combinação de horário, a gente pode combinar tudo em box, Isso aí. e daí a gente vai mandando para quem tiver interesse. É, eu percebo, né, Cris, a gente como tem muitas formações, a gente acaba, no atendimento, acaba se tornando personalizado, né, porque é aquilo que a gente sempre Exatamente. fala, a gente abre a caixa de ferramentas e tira aquilo que é necessário, da mesma forma como acontece no atendimento de mapa astrológico para criança. Tu vai fazendo os ajustes, né? Precisa de floral ou de óleo essencial, ou realmente precisa fazer os pais precisam fazer alguma constelação. Então,
é uma abordagem bem ampla, mas que beneficia realmente os pais, a criança e a família como um todo, né, Cris? Exatamente, Cláudia. Por isso, eu acho muito bonito o nome que foi dado para nossa profissão agora, né? É. Prática integrativa complementar. Eu acho tão bonita a palavra integrativa, porque é exatamente essa a proposta, né? De tu integrar e nos dá essa possibilidade da gente usar diversas terapias, diversas técnicas para oferecer para aquela pessoa que vem nos buscar para ela mesma, ou então, no meu caso, para os filhos, né? Ou para o cliente. A gente já fez esse intercâmbio, né, Cláudia? Ah, Uhum. Cris, eu tô com um cliente pequeno, assim, assim, assado, me dá uma ideia, né? A gente Uhum. faz esse conjunto e a gente integra e complementa para aquela pessoa poder ter bem-estar, né? Poder Sim, estar pleno, né? E com certeza. eu sou da opinião de que ninguém precisa caminhar sozinho, né, Cláudia? Ninguém Sim. precisa passar pelas dores, pelos desafios sozinhos. Se a gente tem informação, tem formação, se a gente tem ferramentas que a gente viu que dá certo, por que não oferecer? E por que quem precisa não buscar, né? É. Então, essa é a ideia da gente oferecer aquilo que a gente estudou e se profissionalizou há tantos anos para auxiliar para retomada de uma saúde física, mental, emocional, espiritual, ou que a pessoa se encontre, né? Que a pessoa Uhum. possa passar a viver sendo ela mesma. Que é disso que o mundo precisa. O mundo precisa da gente como a gente é, não a Verdade. gente uh, tentando ser outra coisa. Porque daí a gente adoece e o mundo fica sem essa ferramenta que a gente pode trazer. É, eu sempre lembro quando tu fala ser quem a gente é. Eu lembro de uma frase que tem na apostila de Reiki, do Jefferson, até aprendi com o Jefferson isso, né? Ali, nosso mestre em Reiki, que acho que é do Krishnamurti essa frase. A flor, ela é o que é, sem esforço algum para ser algo diferente, né? E é isso. E às vezes a Exato, gente se esforça tanto para ser algo que a gente não é, né? Como é o caso da tua cliente ali que você relatou, né? Agora ela está mega feliz lá fazendo biomedicina. E é isso. Então, essas ferramentas ajudam nesse processo do despertar e de lapidar a nossa alma, né? Que a gente consiga ser o nosso melhor. exato. Que nem se eu lesse teu mapa, Cláudia, e tu fosse, por exemplo, advogada, tu poderia ser até uma advogada de grande sucesso. Mas o esforço e o preço mental e emocional, por vezes físico, que tu teria, seria tão grande, e estaria tão desalinhado com aquilo que espiritualmente tu te propõe a ser e a vir, que talvez eu tivesse que olhar e dizer, não, muda a rota, olha para o outro lado. Quando a gente consegue olhar para o teu mapa e dizer, tu é cuidadora, tu nasceu para cuidar. Olha, e cuidar, esse é um leque enorme de possibilidades, em Sim. que cabe muitas profissões e muitas possibilidades dentro de muitos contextos. Eu posso cuidar fazendo marmita para fora, com uma comidinha saudável, para oferecer para aqueles que não têm tempo de fazer uma comidinha gostosinha para se alimentar no dia a dia. Eu posso fazer enfermagem e cuidar daquelas pessoas que estão debilitadas lá no hospital. Eu posso ser terapeuta e levar consciência, informação, informação. Eu posso ser professora de um berçário, né? Então, existem muitas possibilidades que a gente vai alinhando com onde a pessoa nasceu, no sistema que a Uhum. pessoa nasceu, no contexto que ela vive, e incentivar ela a se aprimorar com aquela ferramenta, como aquela medicina para o grupo dela, né? Uhum. Uhum.
Ah, mas que bom, que bom. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente encerrar aí? Ficou claro para todo mundo? Nossa, passou rápido. Passa rápido. Ah, nós duas conversando, né? Se deixar, fica aqui a tarde A toda, né, Cris? geminiana aqui falando, né? Sempre tem um pouquinho mais. É isso aí. Mas então tá, Cris, agradeço a tua disponibilidade por estar aqui hoje, na tua primeira live. Me sinto, assim, muito honrada, né, por tu ter aceitado o meu convite. Aquele dia que eu te mandei o áudio, assim, me deu a inspiração e disse, por que não, né, convidar a Cris? Eu acredito que é muito importante. A gente já se conhece há quase 20 anos também, né? Então, por que não trazer essa informação para as pessoas que hoje a gente tem aí, né, a internet disponível para isso, para poder espalhar essas sementes do bem aí, mostrando para as pessoas que há outras possibilidades, né, abrindo, vejo bem assim, sabe, abrindo o campo de visão, né? Uhum, Então, é isso. exatamente. Gratidão Que imensa. bom, Vou deixar Cláudia. gravado aí quem entrou agora. Oi, Andréia. Vou te mandar áudio depois. Eu preciso falar contigo. Vou deixar gravado Cláudia, aí. querida, eu que agradeço, muito obrigada. Acho que a minha estreia nas lives, né? Tanto resistir às lives, mas acho que a minha estreia nas lives não podia ser com pessoa melhor, né? Me deixar assim livre, segura. A gente já tem essa intimidade pessoal e profissional, né? A gente confia É. muito no trabalho uma da outra. Então, a gente já fez várias parcerias. Uhum. Então, que a gente possa ter mais momentos de espalhar informação aí, informação válida, né? E Com que cada um certeza. possa utilizar da melhor forma. Quem quiser me contatar, então, pode entrar ali no meu Insta, Isso. me Seguem chamar a Cris inbox, lá. Inclusive, a pode. Cris, vamos deixar um spoiler aí para a próxima live, já vou te engatar, para a gente falar sobre curso de reiki para criança. Vamos lá, vamos Né? falar de reiki para criança também. A Vamos Cris abrir. também. Isso aí, a Cris é mestre em reiki de crianças também. Sou sim, um curso especial para eles. Vamos falar sim. A Vamos gente falar tem sim. que, quando a gente puder trazer, quanto mais cedo para eles essas ferramentas, melhor, né? Melhor, é verdade. Certo, A então, evolução beijo. pode, a evolução pode começar cedo. Com certeza. Beijo no coração. Gratidão. Beijo, Tchau, tchau. obrigada, pessoal. Tchau.